Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Para mim é motivo de alegria poder cultuar ao Senhor junto com os irmãos, poder ser o porta-voz do Senhor nessa manhã e como é bom poder se sentir em casa. Esse é o sentimento que eu tenho sempre que estou com os amados e gostaria de agradecer ao reverendo Sami pelo convite, por todo o conselho da igreja. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. E eu trago um abraço aqui também da igreja do Jardim São Francisco, nossa igreja amada ali também, e desfruta dessa mesma comunhão junto com os irmãos. E para a pregação nessa manhã, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Deus, segundo nos narrou o evangelista Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. O evangelista Marcos, sobrinho de Barnabé e companheiro dos apóstolos nas viagens missionárias. E ele escreve, primeiramente, aqui para o público romano, né, que não tem um grande contato com a palavra de Deus, com a tradição de Israel. E ele é o evangelho mais sucinto, é o mais breve, é o mais resumido de todos eles, porque o objetivo dele é ser objetivo mesmo, né? Claro, sucinto e direto. Então, Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 32, nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Verso 35 em diante nos diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem a autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem nessa manhã é a liderança cristã.
O Senhor Jesus Cristo, ele está a caminho de Jerusalém com os seus discípulos. E já tem uma grande multidão que o segue neste momento do seu ministério. Ele está caminhando para a cruz, o momento alto do seu ministério, onde ele iria derramar o seu sangue em favor dos seus escolhidos, para a remissão dos nossos pecados. Nos diz o texto, no verso 32, que eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, ia na frente deles, e isso fazia com que os discípulos admiravam o Senhor. Mas os discípulos também, eles estavam tomados de apreensões. Eles estavam também temerosos com o que ia acontecer em Jerusalém. Porque, embora o Senhor Jesus tinha já conseguido muitos discípulos, uma multidão de discípulos, ele também tinha inimigos, pessoas que buscavam a sua morte. Entre eles, as autoridades, os principais. E é em Jerusalém que as autoridades, principalmente eclesiástica, residia. Então os discípulos ali estão temerosos. Será que vai acontecer o que quando chegar em Jerusalém? Será que vai acontecer uma grande batalha? Será que Jesus Cristo vai tomar o poder que lá está? O que vai acontecer? Então eles estão tomados aqui de apreensões, eles estão temerosos. E o que o Senhor Jesus faz é chamar os 12 para um lado e ensiná-los a respeito do Evangelho. Meus irmãos, todos nós estamos envolvidos em questões de liderança. Desde o momento em que nós nascemos. A palavra do Senhor nos diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem em sua vida. Desde o momento em que nós nascemos, já tem uma autoridade constituída sobre nós, que são os nossos pais. Posteriormente, a gente vai precisar trabalhar e ali tem um patrão que também exerce a sua autoridade. Na igreja, como nós acabamos de presenciar em assembleia, a autoridade constituída pelo Senhor para o bem da igreja, o avanço do Evangelho. Por isso, meus irmãos, é importante entendermos os princípios fundamentais da liderança cristã. E o primeiro princípio fundamental é que a liderança cristã, ela tem que estar fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que o líder cristão precisa ter ou ser para ser um líder cristão é que ele seja crente, que ele tema o Senhor, que ele conheça o Evangelho. O Senhor Jesus, ele está preparando esses 12 discípulos mais próximos para serem grandes líderes da igreja após a sua ressurreição. E veja que ele chama os 12 para o lado e começa a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele. E ele passa a dizer: eis que subimos para Jerusalém, no verso 33, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus ele vai dizer aqui para os discípulos é o que o pior vai acontecer com ele. Ele não vai ser apenas entregue nas mãos daqueles que querem a sua morte, mas ele vai ser também condenado à morte. Ele vai ser entregue aos gentios, porque os gentios eram tidos como uma nação pagã, como aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que fazem as piores barbaridades. Ele vai ser entregue nas mãos dessas pessoas terríveis e cruéis. E vão fazer o que quiserem com ele, vão zombar dele, vão cuspir nele, por último, eles vão matá-lo. Mas não angustiem o coração de vocês, porque depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. E ele se identifica aqui com aquele que foi prometido pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Meus irmãos, nada foi involuntário ou imprevisto na morte de Jesus.
de uma forma consciente, de espontaneidade, ele foi até a cruz para realizar o auto-sacrifício. Em Cristo, nós podemos entender que a vida não acaba na morte. E que ele abriu mão de toda a sua glória, se humilhou, se encarnando, tornando-se semelhante a nós, e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e essa morte de cruz. Infelizmente, na história da igreja, nós temos alguns registros de pessoas que diziam-se líderes e pastores. Em especial, do século 20 e 21, dentro da academia, havia homens se intitulados como cristãos que batalhavam, não pela fé que foi dada aos santos, mas contrário a essa fé. Homens maus e perversos já conduziram a igreja. Dentre um dos grandes pensadores, vamos se dizer que Jesus não é que ele era o Filho de Deus. Ele acreditava que ele era o Filho de Deus. Veja que pessoas ligadas à igreja, assumindo posições de autoridade e ensinando o contrário à fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Infelizmente, homens maus e perversos podem conduzir a igreja e isso trazer um grande mal. Para a gente refrescar a nossa memória diante do relato bíblico, os irmãos se lembram da história de Saul. Começou o ministério muito bem, profetizando, recebendo elogios, e como terminou a vida dele? Consultando uma feiticeira, atrás de bruxaria. Esse foi um líder do povo de Deus, Israel antigo. Mas também nós temos exemplos gloriosos, como de Moisés, neto de Faraó, instruído em toda a sabedoria do Egito. Ele tinha tudo. O Egito, naquele momento, era o principal império. E ele estava lá, entre os principais. E o que ele fez, meus irmãos? Abriu mão de tudo. Se identificou com o povo de Deus para caminhar no deserto, sofrendo privações de alimentação. Muitas vezes foi ameaçado de morte pelos próprios israelitas querendo apedrejá-lo. E ali nós temos um exemplo de liderança cristã. E de uma forma excepcional nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele abriu mão de toda a sua glória junto com o Pai para se encarnar e redimir o seu povo, para estar junto de nós. Então, o primeiro aspecto da verdadeira liderança cristã é que ela precisa estar fundamentada no Evangelho. Ela precisa conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma forma experimental. E com isso também ser capaz de ensinar os outros. O que o Jesus está fazendo aqui? Ele está instruindo os seus discípulos. Ele está chamando para perto dele e explicando de uma forma clara e objetiva o Evangelho. Os líderes precisam serem capazes de fazerem isso, de explicar o Evangelho com clareza. Não apenas serem transformados por essa mensagem, mas também de comunicar isso com facilidade. Não precisa ser um PhD, um expert em teologia não, mas é os princípios fundamentais do Evangelho. O sacrifício que antecede a glória. Isso tem que estar, meus irmãos, sedimentado no nosso coração. Precisamos entender que a liderança cristã necessita estar fundamentada no Evangelho. Os discípulos, nesse momento, pensavam que o reino de Deus seria apenas de uma maneira física, como foi o império e o reinado de Davi, que subjugou os outros povos. Então eles imaginavam que o ministério do Senhor Jesus seria semelhante, que ele tiraria os governadores de Roma e assumiria o trono e libertaria Israel daquela condição civilmente. Era isso que eles tinham em mente. Então, se aproveitando aqui, Tiago e João, da boa condição que eles tinham perto, próximos do Senhor, eles se aproximam do Senhor.
E eles fazem um pedido: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que quer que eu faça? E eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então o Senhor Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Primeiro ponto, meus irmãos, é que a liderança cristã ela tem que estar fundamentada no Evangelho. E o segundo ponto que nós vamos observar agora é que a verdadeira liderança cristã ela tem que estar fundamentada no auto-sacrifício. Ela precisa entender que se alguém tem que sofrer, os primeiros são eles. Tiago e João não entenderam isso nesse momento. Eles pensavam no reino político, civil e já estabelecido de uma forma física. E o pedido que eles fizeram não foi qualquer pedido. Se dentro da escatologia judaica ele assumiria o trono de todas as nações, pedir para se assentar um do lado direito, outro esquerdo, o que eles estão pedindo? Se eles entendiam que Jesus ele iria dominar todo mundo, e de acordo com a perspectiva cristã, ele é o Senhor de todo o cosmos, se assentar à sua direita e à sua esquerda é o quê? É dominar sobre todo mundo, é ser influente sobre todo mundo, é estar no local de destaque e liderança, é de ser servido. É isso que eles estão pedindo. E o Senhor Jesus nega o pedido deles. Vocês beberão o cálice que eu bebo? Receberão o batismo com que sou batizado? Jesus está falando dos seus sofrimentos. No jardim do Getsêmani, o que ele diz? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice ali? É o cálice da ira de Deus, da indignação do Senhor que ele iria beber no lugar dos seus eleitos. Então ele está falando, olha, eu vou ser batizado com sofrimento, eu vou ser revestido com isso, vocês farão isso também? Eles responderam que sim. E Jesus confirma que eles padecerão sofrimentos. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda não compete concedê-los, que é para aqueles que já estavam preparados. Na crucificação, meus irmãos, havia um à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus. E ambos eram malfeitores. Um, pela graça de Deus, foi redimido, mas o outro não. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que a liderança cristã ela tem que entender o autossacrifício. Em Atos, capítulo de número 12, vai descrever como Tiago morreu. Nos diz a palavra do Senhor que por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Ou seja, ele também experimentou do sofrimento que antecede a glória. O João não foi diferente com Apocalipse, capítulo 1, ele vai dizer, capítulo 1, verso 9, eu, João, que sou vosso irmão e companheiro no quê? Na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos. Por que eles estavam lá? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele viu o irmão dele morrendo à espada. Ele estava preso por causa do Evangelho. Ele não estava ali tirando férias numa ilha do Caribe. Mas ele estava ali sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Experimentando do batismo do Senhor, experimentando do cálice também do Senhor. Meus irmãos, uma verdadeira liderança cristã, ela também é batizada no sofrimento. E ela entende que ela está fazendo isso para a glória de Deus. Esse é o princípio da liderança cristã, que é contrário do princípio de uma liderança que não teme ao Senhor.
Infelizmente, eles fizeram um pedido errado e tomaram aqui uma negativa de Jesus. E o que é interessante é que muitas vezes, já andando com o Senhor, conhecendo ao Senhor, como eles conheciam, estava próximo do Senhor, eles ainda pediram errado. Assim não é diferente de nós, meus irmãos. Podemos já estar um bom tempo caminhando com Cristo e ainda assim fazer pedidos errados a Ele. Tiago vai escrever na sua carta: pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar em vossos próprios deleites. E é isso, meus irmãos, que está acontecendo nesse momento. E veja que esse pedido de Tiago e João trouxe confusão no meio do colegiado apostólico, entre os discípulos. A partir do verso 41 nos diz: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Eu falei: esse cara está pensando o quê? Que ele é dono da gente? Quer mandar em todo mundo agora? Causou confusão entre os discípulos. Mas o que Jesus fez? Chamando todos para junto de si. Jesus não vai causar aqui contenda entre eles, divisão entre eles, colocar um contra o outro, que muitas vezes lideranças ímpias fazem. Não, ele chama todos para junto dele, para que eles pudessem ter unidade. E ele começa a dizer: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam. Os que são maiorais exercem a autoridade sobre eles. Essa é a forma comum, mundana de tratar a liderança. Mas entre vocês não é assim. Com vocês é diferente. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus aqui, ele não fomenta a discussão. Ele traz a unidade para o grupo novamente, mostrando que a liderança que eles devem exercer é para servir ao próximo. É contrário àquilo que naturalmente eles pensam a respeito de liderança. Na pirâmide secular ou mundana, aquele que está no topo, ele exerce poder, autoridade sobre todos aqueles que estão debaixo dele. E ele manda, desmanda e faz o que quer. Esse é o conceito natural que as pessoas têm de liderança. O que Jesus faz é inverter essa pirâmide. Se você quer ser o primeiro, você tem que servir a todo mundo. Você tem que estar à disposição para servir e amar o seu próximo. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso de uma forma muito clara momentos antes da sua crucificação. Quando ele tira a sua roupa de cima, coloca um avental e vai lavar os pés dos discípulos. Se eu, que sou o mestre e Senhor, lavei os vossos pés, assim vocês também devem fazer uns aos outros. Veja, meus irmãos, que a liderança cristã ela é caracterizada, ela é marcada pelo serviço humilde. Por não considerar-se digno de estar naquela condição. Aqui tem muitos pais. Vocês sabem, olhando para o seu filho, que você não merece ter o cuidado de uma vida sob sua responsabilidade. Você sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é valioso, o quanto isso é precioso. E que a responsabilidade da vida de uma pessoa está sob os seus cuidados. Você não se sente muitas vezes capaz e hábil para aquilo. Às vezes você está numa posição, seja na liderança do trabalho, que é numa situação, pode ser numa situação semelhante. Mas o que nós devemos entender, meus irmãos, é que o líder ele está para servir o seu próximo. E o que motiva a nossa liderança cristã é que ela faz o seu trabalho não visando uma recompensa momentânea. Porque o texto vai dizer para a gente que
Pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, o nosso trabalho é visando o quê? A redenção. É por isso que nós trabalhamos. Por que que os professores de escola dominical batalham ali para entregar um bom conteúdo para as crianças, ou para os adolescentes, ou adultos? Por que fazem isso? Porque esperam o quê? Serem aplaudidos? Ganhar um doce, um presente? Não, o que nós esperamos é a redenção da alma, a transformação da vida, a mudança do coração, é isso que nós esperamos. Veja que Jesus Cristo, ele faz o seu trabalho para quê? Para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado. Esse é o objetivo da nossa liderança, esse é o objetivo do nosso trabalho, esse é o objetivo do nosso serviço. Não deve ser motivada por dinheiro, como é no mundo sem Deus, mas nós não, nós visamos a eternidade. E sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? É que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Aquilo que nós fazemos aqui hoje vai ter resultados eternos. E isso é motivo de encher o nosso coração de motivação, de gratidão e louvor a Deus e buscar força em Deus para fazermos o nosso trabalho no Senhor. Seja no ambiente da igreja, como direção, oficiais, seja na condução do nosso lar, seja na condução do nosso trabalho, nós não estamos aqui em vão ou à toa. Cristo sabia muito bem o objetivo dele, o destino dele, e o porquê que ele estava fazendo aquilo. Assim também nós devemos entender qual é o nosso caminho, qual é o nosso destino, qual é o fruto que nos espera após a morte. Sabemos, meus irmãos, que os sofrimentos antecedem ao estado de glória. O principal objetivo da liderança cristã é a redenção. Por isso, meus irmãos, batalhemos, nos sacrifiquemos para alcançar esse objetivo que o Senhor nos designou. E que no reino de Cristo, aqueles que são considerados últimos neste mundo serão os primeiros no reino de Deus. Aqueles pelo qual o mundo despreza, não é desprezado pelo Senhor. Em Lucas, capítulo de número 13, verso 29, nos diz: E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino. Ou seja, meus irmãos, há eleitos, há muitos espalhados ao redor de todo o mundo, que serão alcançados por este evangelho da cruz, por este evangelho da ressurreição dentre os mortos. E eles, juntos com todos nós, assentarão na mesa do Senhor e desfrutarão do seu banquete celestial. E louvado seja o nome do nosso Deus por tudo isso. Amém? Gostaria, nesse momento, de orar ao Senhor, agradecendo pela mensagem que acabamos de ouvir. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, quão maravilhoso é o Senhor de nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos submissos, primeiramente ao Senhor, obedecendo as Tuas ordens, os Teus mandamentos. Que o Senhor nos ajude a desenvolver o nosso trabalho no Senhor, sabendo que Ele nunca será em vão. Porque nós não temos um rei tirano, um rei mau e perverso, mas um rei que se sacrificou por amor de todos nós, que derramou a sua vida na morte, para que nós, hoje, pudéssemos ter vida. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos inteiramente na Tua graça. Nos ajude a caminharmos pela fé, pois só assim faremos o que é agradável ao Senhor. Nos ajude, cada um de nós, porque dependemos inteiramente do Senhor. É em nome de Cristo, o nosso eterno Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.